Olá pessoal, Janaína Chiaradia, da Inloco, transmitindo informações, compartilhando experiências. Episódio número 17 da Dr. Inloco e olha que participação especial, a nossa secretária municipal da saúde aqui de Curitiba, doutora Tatiane Filipac. Seja muito bem-vinda à Inloco. Muito obrigada pelo convite, Janaína, é um prazer estar aqui. Poder trazer um pouquinho da nossa experiência, do nosso dia a dia, compartilhar com todos. Agradeço pela oportunidade. Nós que agradecemos, sabemos que a agenda é sempre muito pontuada, muito bem administrada por todos que lhe cercam. Eu queria deixar um agradecimento especial a Temes, ao Duarte também, que sempre buscaram sincronizar as agendas. E agora nós estamos aqui, tendo a honra de recebê-la na Inloco. Doutora, mas antes de nós adentrarmos nas inovações da saúde pública de Curitiba, nós queremos te conhecer um pouquinho mais. Nos conte a tua trajetória. Quem é a profissional, a médica, a secretária, a doutora Tatiane Filipac? Então, vou começar pela Tatiane Filipac, né? Então, eu tenho 48 anos de idade. Olha, eu sou mãe da Penélope, lindíssima, maravilhosa, 13 aninhos. Sou esposa do Alberto, também médico. Eu sou formada há 20 anos. Olha. Né? Comecei trabalhando principalmente na urgência e emergência. Eu gosto muito e sempre gostei. A gente fala que a vida pulsa numa sala de emergência. Então, eu comecei a trabalhar, inclusive, no município de Curitiba. É mesmo? Meu primeiro emprego foi trabalhando no que era o SEMUM Boqueirão. Então, olha, o que hoje se chama UPA, sim, há 20 anos, 2005, inclusive, eram SEMUNs. Eles eram Centros Municipais de Urgência e Emergência. Através de uma colega, né? Então, ela me convidou. Na época, os SEMUNs eram gerenciados pelos hospitais, o Hospital Cajuru, a PUC, né? Então eu vim pela PUC e comecei a trabalhar ali no SEMUN. E sempre gostei da urgência e emergência e ali foi também meus primeiros passos pensando na gestão. Além de trabalhar na urgência e emergência também, em 2007 eu fiz uma especialização, me especializei em endocrinologia e metabologia, e tive a oportunidade de atuar no Hospital do Exército. Na verdade, eu fui oficial médica temporária. Olha! Então, participei do treinamento militar, fiquei 45 dias no quartel do Boqueirão, né? Fizemos toda a parte. Foi uma experiência fantástica, com certeza, sim. Eu sou uma pessoa que sempre gosta do que é algo novo, diferente, achei uma experiência muito gratificante. Eu fiquei no Exército como oficial médica no hospital aqui do HGC, que fica na Vicente Machado, durante 6 anos. Aí foi inclusive onde eu tive a minha filha, né? Foi ali no Hospital do Exército, atuei no serviço de endocrinologia, uma experiência fantástica. É uma das áreas que eu também atuei muito tempo na questão de atendimento de pacientes em consultório. Trabalhei também na rede privada, o Hospital da Cruz Vermelha, Santa Casa, mas sempre com o meu concurso, com o meu pezinho ali na rede pública. Né? Sim, sim. E aí, quando veio a fundação, foi em 2012, inclusive, eu estava de licença maternidade, a fundação que foi criada pelo município, a Fundação de Atenção à Saúde, a FEAS, eu fiz o concurso pela fundação. E entrei novamente na urgência e emergência. Na época eu entrei aí já era a UPA do Campo Comprido. Comecei como médica plantonista na sala de emergência, fiquei 6 meses. E aí eu fui convidada para assumir o cargo de responsável técnica médica na UPA do Pinheirinho, que era uma UPA que estava começando, era uma UPA que estava entrando para a fundação, então necessitava de um olhar de gestão, né? E aí eu acabei assumindo a UPA do Pinheirinho. Foi circulando a cidade, né, doutora? Fui. Então, veja bem, eu comecei no SEMUN do Boqueirão, depois voltei como UPA do Campo Comprido, assumi a gestão da UPA do Pinheirinho, organizei a UPA do Pinheirinho, ali todo um processo novo que nós implantamos, e aí fui convidada para ir para a UPA da Matriz.
A UPA da Matriz era um desafio para o município, porque era uma parceria com o Hospital das Clínicas, em que nós tínhamos, na verdade, ela era o pronto atendimento do Hospital das Clínicas, né? Porque chegavam pacientes, inclusive dos ambulatórios, nós atendíamos, mas existia um projeto de que esta UPA, ela seria temporária, a UPA da Matriz, e eu fiquei durante 2 anos na UPA da Matriz, e aí foi abrir a UPA do Tatuquara. Olha só, como eu disse, foi Sim, fui da UPA do Tatuquara, foi um projeto fantástico. Eu tenho um carinho muito grande pelo distrito do Tatuquara, porque eu participei da implantação de vários serviços. Na época, inclusive, por ser uma região bem distante, né? A equipe que estava conosco na UPA da Matriz, muitos optaram por não ir. Então, nós começamos uma estrutura do zero, né? Então, aí foi até quando iniciou a gestão do prefeito Rafael Greca, né? Ele tinha como prioridade a abertura da UPA e ele entregou, essa foi a primeira UPA que a fundação assumiu na época, 100%, colocando tanto os profissionais médicos, como também a equipe de enfermagem, a equipe multiprofissional. E nós abrimos, e hoje para mim ela é uma UPA que é muito especial, porque a gente viu nascer, né? Hoje num número de atendimentos bem expressivo. E aí a gente foi trabalhando com a gestão sempre, né, dentro dos serviços, né? É uma característica, eu já vinha da rede privada como gestora, e aí só segui o caminho na gestão pública também, né? Em 2017, na nova gestão, eu tive a oportunidade de abrir a UPA Matriz e também a secretária Márcia Sulac tinha o projeto de nós implantarmos algumas novas unidades como fundação, apresentamos projeto de um CAPS lá no Tatuquara, nós implantamos o CAPS, inclusive é o CAPS do bairro, hoje é o CAPS da fundação ali, né? Então sempre foi muito essa questão de ser uma forma de ampliar serviços para a Prefeitura de Curitiba. A fundação foi criada para isso, é um modelo de gestão que veio para o município para complementar. Por ser um regime público-privado, muitas vezes acaba tendo um pouco mais de agilidade. E aí, todas as vezes que a prefeitura necessitou de uma ampliação, né, nós tivemos aí a grata satisfação de poder trabalhar como fundação do município nessas novas unidades. E em julho de 2017, eu lembro até hoje que eu estava voltando para casa, estava vindo Tatuquara, julho, quase férias, né? Muito esperadas, né? Nas férias que a gente quer ficar com os nossos filhos, né? E aí eu recebi uma ligação da diretora na época da fundação, que me fez um convite para assumir a diretoria de atenção à saúde da FEAS. E aí foi um frio na barriga, né? Mais um desafio. Mais um desafio, porque ali toda a minha trajetória foi ali na urgência e emergência, e agora, diante da diretoria de atenção à saúde, eu assumi a responsabilidade técnica, né, sobre toda a assistência. Então, já naquele momento, a fundação estava com o Hospital Municipal de Idoso, estava com todas as equipes médicas das UPAs de Curitiba, com os 13 CAPs, com o próprio Bairro Novo, que na época também já era 100%, era maternidade, e já entrando algumas novas unidades, que foi a questão da unidade de estabilização da psiquiatria, que foi um projeto que veio ali. Foi um frio na barriga, mas a gente, né, ama o que faz. Foi mais um frio na barriga. Mais um frio na né? barriga. Porque são desafios, e como nós conversávamos anteriormente, são duas sistemáticas diferentes, mas que se interligam. Primeiro da medicina, o dom. E aí, essa primeira pergunta dessa tua trajetória. A gente vê o amor que você tem pela área da saúde, o amor que tem pela dedicação e a felicidade de contar essa tua trajetória. Mas por que medicina? Eu vou dizer o que todas as crianças tinham aquela você lembra aquela perguntinha que você estava com os colegas? O que você vai ser quando crescer? Eu tinha 12 anos de idade, né? Então eu lembro que eu estava sentada com algumas colegas e veio, o que você vai ser quando crescer? Eu vou ser médica. Mas por que médica? Porque eu quero cuidar das pessoas. Olha que legal. Né? Com 12 anos já estava determinada. Já estava determinada. E essa coisa do cuidar das pessoas no decorrer da nossa carreira, a gente vai vendo o quanto isso é
A medicina. Porque a medicina ela não é curar, né? Então, né, a gente tem ali, inclusive até o conceito de doença pela Organização Mundial de Saúde, né? Uhum. Não, saúde não é somente a ausência da doença, né? É verdade. É o bem-estar físico, mental, espiritual, o que você encaixar aí, ele é o ser humano como um todo, A qualidade né? de vida. A qualidade de vida, né? Então, eu encontro isso na medicina. A medicina, ela nos proporciona isso em várias formas. E aí também vem porque a gestão. Quando você trabalha tanto na assistência quanto na gestão, porque a minha trajetória toda foi assim, né? Sim. Então, tanto como gestora, eu estava lá na sala de emergência junto com a equipe, eu estava no consultório, eu estava no beira-leito, eu sempre fiz questão disso, porque eu sempre coloquei como uma premissa. Você não pode cobrar, você não pode pedir para alguém fazer aquilo que você não tenha conhecimento, Sim. né? Você precisa conhecer, você precisa ter vivido. Quando você viveu aquilo, você tem propriedade de chegar e conversar, né? E poder direcionar melhor. E a medicina ela tem muito disso. O médico, o gestor, ele nada mais é do que um grande cuidador em Exato. vários aspectos da saúde. Porque para um serviço funcionar, você precisa ter um gestor. Se o gestor consegue unir a questão da assistência com a gestão, ele vai levar melhor assistência para o paciente. Porque como que você provê o medicamento? A estrutura do serviço, a quantidade da equipe, se você não tem essa visão macro, né? E a medicina, ela nos proporciona isso, sempre com o paciente em primeiro lugar. Sim, o gestor na área da saúde, porque aí já vai para a tua segunda etapa, vamos Isso. assim dizer, dentro dessa trajetória, primeiro a formação em medicina, mas em paralelo Isso. a liderança, a gestão, e para você conseguir conduzir de uma maneira eficaz, tem que ter aquele conhecimento Sim. da saúde, exato, mas também um olhar diferenciado do cuidado e Sim. do gerir. Aí veio o segundo desafio. Veio o segundo desafio. Eu fiz durante aí, quando eu assumi a direção da fundação, né, eu fiz, foi um MBA executivo em saúde. Porque é muito importante você ter o conhecimento técnico assistencial, né, mas você também tem que ter o conhecimento técnico da gestão. Sim. E aí você consegue unificar e equilibrar. Porque, na verdade, a função do gestor é o equilíbrio. Esse é o principal papel nosso, né? Prover, né, o serviço nosso, tanto a questão assistencial como a execução da minha função na área da saúde, e daí não é somente a área médica, porque um gestor na saúde, Sim. ele não pode só pensar, ele tem que pensar na equipe, ele tem que pensar eu digo que a razão nossa de existir, quem é? É o paciente, é o usuário do serviço. Então você tem que manter o equilíbrio entre todos os pontos dessa grande rede para atender da melhor forma possível. E eu comecei a fazer, fiz esse MBA em 2019, aí nós tivemos a pandemia em 2020. Uau. Né, eu estava no meu primeiro ano, claro que eu tranquei, tive que trancar, né, ali em 2020, porque veio a grande demanda. E agora, diante desta nova realidade? Porque é algo que eu vou dizer para você que nós vamos levar para a nossa vida, o que nós vivemos ali. E durante aquele período, nós, como fundação da prefeitura, a responsabilidade sobre prover o que era necessário para o município, era uma questão de prioridade mesmo, é priorizar equipamentos de saúde para atender a população. Diante de uma situação nunca vivida, porque esse era o grande desafio. Então, naquele momento, né, nós, juntamente com a Secretaria de Saúde, com a nossa secretária Márcia Sulac na época, sempre muito alinhados, nós fomos trabalhar na questão de abertura de leitos. E tudo era urgente, emergente, tudo, né, doutora? Sabe que eu digo assim, nós temos os dois lados da pandemia. Foi muito triste quem viveu ali, e muitas perdas, né, em vários sentidos, mas ela nos trouxe um novo modelo de gestão. Porque nós éramos muito apegados, de certa forma, a questões burocráticas. O tempo era o que um processo
determinava e não aquilo que muitas vezes eu precisava, né? E hoje a gente verifica que não é assim. Hoje dá para fazer muito mais rápido do que a gente fazia. E a pandemia nos trouxe essa lição, que a vida estava em primeiro lugar. Sim. Né? Ali você não tinha que ficar discutindo para poder abrir um leito. Você abria o leito e ponto. Era isso que você precisava fazer, prover assistência. E nós chegamos a montar, na época, foram 525 leitos. Nossa. Dentro da fundação. E eu estava à frente dessa operação. Dos 525 leitos, nós assumimos através, a prefeitura fez o comodato com o Hospital Vitória, era um hospital 100% para pacientes com Covid. Também veio o Hospital Vítor do Amaral, também 100% Covid. O nosso Hospital Municipal de Idosos se tornou uma grande UTI. Olha só. E o Hospital do Bairro Novo nós transformamos num hospital intermediário para pacientes clínicos de menor complexidade. Eram 175 leitos de UTI. Então, foi um grande desafio nas questões de ter o RH suficiente, porque você montar um leito de UTI demanda uma expertise muito maior que um leito clínico, né, de enfermaria, e nós precisamos inovar. Então, a questão das equipes que também adoeciam. Você mantém a assistência, porque nós somos seres humanos. Então, assim, muitas vezes a gente, né, pensa a dificuldade maior em montar uma estrutura para atender, está nos equipamentos? Não, não está nos equipamentos. Né? Mas muitas vezes a demanda era 24 horas. 24 horas. E nas nossas UPAs, nós transformamos 2 UPAs em unidades referenciadas, que eram internamentos de curta permanência, né, giro rápido de leito. Então, foi um grande desafio para nós ali. Mas foi algo que a gente fez. Eu diria que em primeiro lugar estava a nossa missão, que era a vida, né? Sim. Cuidar das pessoas. E a gente viveu muito essa questão do se doar muito mais, porque eu tinha dias em que os profissionais saíam de casa para trabalhar, mas eles não tinham hora para voltar, porque dependia se ia chegar o profissional para assumir o outro turno. Né? E quando voltavam, né? Quando voltavam, né? E tivemos adoecimento das equipes, tivemos perdas. Então, a pandemia, ela veio, nos pegou de surpresa, mas Curitiba tem uma estrutura na saúde pública que hoje é considerado um dos modelos, né? Então, para o Brasil, inclusive, a gente recebe o Ministério de Saúde, recebe outras secretarias, recebe gestores de saúde pública para conhecer as nossas ações em Curitiba, por essa questão de ter uma agilidade, de buscar sempre a qualidade na assistência, né, a própria prefeitura visualizando inovações nos serviços para atender melhor a população. Eu me recordo que na época a Inloco também participou muito intensamente com a área da saúde, a Márcia Sulac, na época secretária. Sim. Toda segunda-feira na Inloco nós tínhamos os dados precisos. Isso. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente fez essa interligação, todos ficavam apreensivos e, como a doutora falou, Curitiba realmente, à época, se tornou uma referência. Isso. Porque as medidas que eram tomadas, a agilidade, né, a eficácia do trabalho de vocês foi muito grande. Né? Então, assim, realmente, o pessoal da área da saúde, na pandemia, foram os guerreiros, a linha de frente, que tinham que manter o equilíbrio em cuidar das pessoas, mas cuidar de si, principalmente no psicológico. Eu lembro que um dia eu cheguei em casa, tanto eu como meu esposo que trabalhávamos, né? Os dois, né, em hospitais, ele estava na emergência, né, porque eu estava coordenando uma das UPAs, e eu estava na direção, eu cheguei em casa e a minha filha, na caminha dela, tem uma partezinha que era de quadro negro, que a gente, né, que eles adoram, o vizinho ali, e ela tinha escrito no quadrinho, assim, colocado: eu odeio esse Covid. A sensação dela, né? Aí eu olhei para aquilo e disse: nossa, ela tinha 7, 8 anos de idade. Eu disse assim: olha o reflexo disso, né, que está trazendo para as crianças. Mas ela parou de ir para a escola, porque, né, entrou no home office. Nós o tempo todo
fora de casa, trabalhando, né? E ela estava com medo, na verdade. Um dia ela chegou pro meu marido e disse que ela tinha medo que a gente não voltasse para casa. E era o medo real de todos, era o medo né? real de todos, né? E ali você entendia que alguns colegas, inclusive, optaram por largar, né? Naquele momento, pausar, não fazer mais tantos plantões e tentar se proteger. A gente teve desligamentos em várias áreas. E a questão psicológica foi algo muito, muito importante a gente atuar. Nós criamos, na época, tivemos o apoio do Conselho de Psicologia. Eles fizeram um grande trabalho em que eles fizeram uma rede de apoio com psicólogos voluntários. Nossa, foi fantástico. Nós montamos um teleatendimento na época. Então, todo profissional ele recebia uma ligação nas unidades durante seu trabalho para perguntar como estava, para conversar um pouco, e aqueles que eram identificados a necessidade, nós colocávamos o apoio. Inclusive a rede era voluntária. A pandemia foi um grande ato de solidariedade em que todos deram as mãos, né? Nós tivemos apoio durante as próprias unidades, falar que durante os plantões levavam pizzas, né? Tinha um carinho pelo profissional que estava ali, atendimento, todo mundo queria apoiar. Eu acho que por isso também a gente tem esse diferencial, porque Curitiba é muito solidária. Sim. Com as questões da saúde, eu posso dizer, e vejo que em outras áreas também. Então, quando temos um problema, se dá as mãos e vai. Isso acho que foi o grande diferencial nosso, para poder passar por aquele momento tão difícil. E passamos, aprendemos, crescemos, né? E estamos aí com uma saúde forte, eu digo que a saúde de Curitiba é forte, tecnicamente muito bem preparada, e a gente enfrenta o desafio, outro desafio, e eu acho que é porque tem uma grande equipe, né? O sucesso, ele é o resultado do trabalho em equipe. Nós, como gestores, seja num cargo de coordenador, diretor, ou hoje até como secretária de saúde, nós não somos, na minha visão, nós não somos nada e não alcançamos se não tivermos uma equipe. A equipe, e sempre foi minha forma de trabalhar. Por onde eu passei, eu fiz colegas e fiz amigos, porque nos momentos mais difíceis a gente se dava as mãos e ia, seja numa sala de emergência, seja numa UPA que acaba chegando um grande volume de pacientes ao mesmo momento, porque isso acontece, em que todos vão se apoiar, vão atender. Isso nos torna, hoje, serviços diferenciados, porque a equipe é forte, a equipe se prepara e ela vai. É uma característica do nosso grupo. E a gente vê que é um preparo de todos, foi um preparo de todos, principalmente na época de pandemia, mas daqueles que souberam ter esse olhar diferenciado. E como encarar agora esse desafio de secretária da Saúde de Curitiba, depois de passar por essa longa trajetória, doutora? Eu sou extremamente grata, foi um presente para mim. Eu não esperava, vou ser bem sincera com você. Eu nunca imaginei ser secretária de saúde. Eu sempre trabalhei na gestão com o objetivo de que eu sempre respirei a melhoria contínua. Então, eu era aquele profissional que chegava no consultório, né, e nunca tive problema em ver se meu consultório estava bem organizado, eu organizava, eu sempre estava junto com a equipe. E aí, quando eu recebi esta notícia da Secretaria de Saúde, eu vou te dizer que eu fiquei acordada algumas horas olhando para o teto e pensando, meu Deus, o senso de responsabilidade. Né? E lá vem mais um desafio. 1.800.000 habitantes. Eu dizia, meu Deus, eu vou ser responsável, porque é assim que a gente se sente. Sim, eu sempre me senti pela saúde deles. É uma grande missão, né? Uma grande missão. E aí, quando eu fui convidada para conversar com o nosso prefeito, Eduardo Pimentel, eu tive certeza, assim, que eu seria muito apoiada. O grande diferencial, né? Ele é uma pessoa de um coração maravilhoso, ele é comprometido, e nós temos hoje um trabalho dentro da Prefeitura de Curitiba em que nós, todos os secretários, né, liderados por ele, a gente vai junto. Sim, até vamos fazer uma ressalva aqui, um agradecimento a ele por ter disponibilizado também a doutora
a estar aqui conosco. Nós sabemos que a agenda é intensa e que há essa união de vocês para estarem ao lado um do outro, para que essa gestão realmente ela consiga conduzir para os melhores resultados. Sim. Então, estar aqui hoje, doutora, eu afirmo novamente, é um grande privilégio aqui para a Inloco, saber assim, né, do teu contexto, porque não é que a secretária surgiu de uma gestão para outra. Ela surgiu lá aos 12 anos, quando ela optou em ser uma médica para cuidar de pessoas. Ela se aprimorou dentro da faculdade de medicina, quando começou a colocar em prática, né, os seus estudos. Sim. E a visão de gestora nunca se perdeu. Sim. Sempre foi contínua, sabendo aprimorar e fazer o seu melhor. É o que eu sempre falo, quando eu divido a minha vida por caixinhas e eu compartilho isso com os nossos participantes, porque quando nós estamos aqui eu gosto de mergulhar na nossa conversa. E mergulhando na tua, a gente percebe, né, a satisfação, a vontade de que eu já estou fazendo o que eu posso, mas eu vou fazer melhor ainda. Sim. E nós vamos ter a segunda parte, onde vamos falar sobre inovações. Mas já para dar um spoiler aí para a segunda parte, então vocês vão acompanhar a segunda parte com a doutora Tatiane a partir de amanhã aqui na Inloco. E a doutora Tatiane, a tua satisfação hoje, 6 meses aí, né, desse desafio. Aquela Tatiane que naquele momento recebeu a notícia e ficou horas imaginando o desafio. E a Tatiane de hoje? O que ela falaria para aquela daquele momento? Sem dúvida nenhuma, é uma missão maravilhosa, encantadora, né? E que eu estou muito feliz, eu me sinto muito feliz por estar nesta posição e eu estou totalmente comprometida com a minha missão. Sou grata a Deus, sou grata pela confiança, né, no nosso prefeito, e o meu comprometimento é com a saúde da população, é fazer o melhor. E, inclusive nós sempre falamos, né, é uma gestão que ela tem um papel de ter como continuidade tudo aquilo que foi feito com maestria pelos meus colegas anteriores, né, mas tem a inovação como um dos pilares. Trazer algo novo, e é isso que a gente vai apresentar aqui, as novidades, né, que nós temos um plano de governo e que nós queremos ir além. Sim. Né? A gente costuma até brincar, conversando com o nosso prefeito, assim, a régua, ela está alta, está, mas ela pode subir um pouco mais. Sim. E esse é o nosso papel nessa gestão. Manter o que foi feito muito bem feito até o momento, mas trazer algo mais e buscar muito mais melhorias, uma entrega para a população. Nosso compromisso com a população é esse. A melhoria contínua, né, e trazer inovação para uma saúde que já é considerada um modelo, mas que nós queremos trazer muito mais. Então, pessoal, não deixe de acompanhar a parte número 2, onde a doutora Tatiane Filippac, nossa secretária municipal da saúde, vai apresentar para nós esse plano de inovação na saúde pública aqui do nosso município querido. Aguardem as cenas da próxima parte. Até mais, pessoal!